Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, prezados amigos, sejam bem-vindos a mais este encontro da Roda dos Esclarecedores. É um prazer chegar a você mais uma vez. Muito obrigado por me receber. Eu tenho alguns recados, eu passarei rapidamente esses recados antes do tempo de adoração e de reflexão desta oportunidade. A igreja está ativa. Há variadas atividades e ações dos ministérios, além daquilo que é oferecido aos domingos. Você perceberá no slide ao lado que nós temos os grupos familiares que acontecem em dias e horários variados, encontros que acontecem nas casas. Na segunda-feira, o ensaio do Conjunto Nova Aliança, que aliás fez uma belíssima apresentação domingo agora. Deus certamente foi muito engrandecido e a igreja foi edificada. Na terça-feira, nós temos o encontro de intercessão, às 8 horas da manhã. Na quarta-feira, às 14 horas, a oficina de artes, que é oferecida pela irmã Sandra. Na quinta, às 14 horas, também tem um tempo de intercessão liderado pela Cláudia. E sábados, o Conexão, e no domingo, então, uma série de atividades, começando com a Escola Bíblica Dominical, seguindo com cultos para as crianças, para os adolescentes e também para os adultos. Então, e se você não consegue vir no domingo de manhã para o culto matutino, você pode vir para o culto vespertino, que acontece às 18h30. O Ministério 50+, tem um passeio programado para o Mairiporã, no dia 25 de março, às 9 horas da manhã. A saída prevista daqui é às 9h30, ok? Então, mais informações você pode obter com o Adilson. E o Ministério de Casais, também no dia 25, terá o seu segundo encontro deste ano, começando às 19 horas. A roda de conversa terá como tema apimentando e aprofundando a relação conjugal através da comunicação. Comunicação é um problema que muitos casais enfrentam e eles vão considerar essa temática nesse encontro. Preste atenção, se você virá com a sua esposa ou com o seu marido, traga um prato de doce ou salgado ou um refrigerante para o tempo de comunhão que vem a seguir. A comunicação é, sem dúvida alguma, um elemento chave, né? Para que o casamento caminhe bem. Por falar em comunicação, estamos comunicando jovens, adolescentes, mas também os pais que haverá o Acampa Nós, nos dias 7 e a 11 de junho. Os ministérios Conexão e Hangar que estão promovendo este Acampa Nós. E a vantagem é grande para quem fizer a inscrição imediatamente, né? Além de ajudar o pessoal que está organizando o evento. E não se esqueça de orar por nossa irmã Thalita, que está atuando como missionária na Colômbia até o final do mês de maio. Duas formas de você ajudar, além da oração, as contribuições, não é? Ajudando aquela irmã a se manter de maneira digna enquanto está fazendo a obra do Senhor. E esperamos as suas contribuições também para a PIBG. A PIBG se mantém, os ministérios dela e tudo que ela faz é mantido pelas contribuições voluntárias dos seus membros e eu espero que você esteja entre aqueles que contribuem. São estes os avisos por hoje. Acompanhe o restante do conteúdo que nós produzimos para a sua edificação. Graça e paz, queridos irmãos e amigos da Roda dos Esclarecedores. Vamos adorar esse Deus, esse Jesus que tem poder sobre as trevas, que é dono de todas as coisas. Cante assim comigo. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis,
Senhor dos senhores, se despiu de sua glória e aqui na terra habitou entre nós, veio pra dar vida e vida em abundância, sendo verdade e luz, consumou seu plano de amor, entregou sua vida na cruz, derrotou a morte, arrasou o inferno. Jesus ressuscitou e tem todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Cante novamente, diga: se despiu de sua glória e aqui na terra habitou entre nós, veio pra dar vida e vida em abundância, sendo verdade e luz, consumou seu plano de amor, entregou sua vida na cruz, derrotou a morte, arrasou o inferno. Jesus ressuscitou. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. E nós reconhecemos que não somos nada diante do poder desse Deus. Vamos cantar: Senhor, eu não sou nada diante do teu poder. Diga assim comigo, ó: Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer, Senhor. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida, curar minhas feridas, sarar as minhas dores.
Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer, Senhor. Aleluia. Ele pode libertar, Ele pode nos livrar das cadeias que nos prendem. Que Ele possa tocar em nossas almas, agora e sempre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Exaltado seja o nome do nosso Deus. Considerei até aqui 6 das 12 estratégias satânicas que pretendo lhes apresentar. E também ofereci sugestões bíblicas de como é que você pode superar, vencer estas estratégias satânicas. Quais foram as estratégias mencionadas até aqui? Elas aparecem ao lado. Levar os homens de pecados menores para maiores. Impelir persistentemente os homens a pecados específicos. Retirar-se. O diabo, não é? Ele retira-se por algum tempo, por determinado, para tentar pegar a gente no contrapé e afastar-nos da nossa posição de força e segurança. Vestir o mal com aparências falsas, seduzir os homens com coisas legítimas, exaltar novas revelações e milagres ao mesmo tempo que rejeita as Escrituras. Você encontrará a explicação de cada uma destas estratégias em material publicado anteriormente e encontrará também as sugestões de como é que você pode minimizar e até mesmo neutralizar estas investidas, estas estratégias usadas pelo adversário. Hoje eu vou apresentar-lhe mais 2. Não custa lembrar você, mais uma vez, de que este mundo não é um parque de diversões. Ele é um campo de batalha. Entendendo você o todo desta batalha ou não, é um campo de batalha. E você não pode entrar de qualquer jeito num campo de batalha. Vamos lá. Estratagema 7. Surpreender ou chocar as pessoas com tentações. Para ilustrar esse estratagema do diabo, eu quero mencionar uma situação vivenciada pelo apóstolo Pedro e está relatada no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Nos versos 31 a 35, nós encontramos um diálogo que Jesus está tendo com os seus discípulos. Aparece aqui e eu leio para você. Então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. É perceptível aqui a tensão criada por causa da fala de Jesus de que ele seria morto e que os discípulos dele seriam dispersos. Neste contexto, o apóstolo Pedro faz afirmações muito fortes, comprometedoras. Ele diz: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Verso 33. Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Verso 35. E o que aconteceu na sequência? Jesus foi preso, alguns discípulos dispersaram imediatamente e Pedro passou a observar a cena à distância. Quando chegamos lá nos versículos 69 a 75, nós encontramos o relato de que Pedro foi, por 3 vezes, apontado por pessoas como sendo um dos seguidores de Jesus, um daqueles que fazia parte do grupo de Jesus. E nas 3 vezes ele negou.
e afirmou, né, para as pessoas que apontaram para ele: eu não conheço esse homem, eu não tenho nada a ver com esse homem. No verso 75 nós encontramos a seguinte afirmação: então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. O apóstolo Pedro deve ter ficado muito decepcionado com ele mesmo. Ele tinha uma profunda convicção de que seria fiel a Jesus, mesmo que isto implicasse em morte. Porém, ele cedeu à tentação da autopreservação ou da proteção própria e fez aquilo que afirmou jamais faria. Queridos, é impossível sabermos os efeitos negativos que isso provocou na mente e no coração do apóstolo Pedro, até que ele fosse, então, confrontado, perdoado e restaurado por Jesus. O que nós sabemos ocorreu por causa do relato que está lá em João, o Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 15. Entenda, ocorreu com o apóstolo Pedro e pode ocorrer conosco também. Por vezes nós pensamos que estamos firmes em determinada posição ou convicção e de repente surge uma tentação exatamente naquele ponto. Com qual propósito? Né? Por que que o diabo de repente aparece e nos tenta em determinado ponto? Obviamente, quando ele nos toma de assalto assim, quando ele nos surpreende com uma tentação, o que ele quer é nos envergonhar aos nossos próprios olhos e, literalmente, o que ele quer é tirar o chão dos nossos pés. Ele sabe como fazer isso. Pense a respeito de você mesmo. Algumas vezes as pessoas dizem: eu sou forte no controle ou no domínio da minha língua. Então, tome cuidado, porque tentações virão no sentido de que você use a sua língua para trazer vergonha para si mesmo e para outras pessoas. Algumas pessoas podem dizer: eu sou forte no controlar as minhas finanças. Então, tome cuidado. Espere tentações no sentido de gastos desnecessários ou investimentos errados. Sou forte em lidar com minha sexualidade. Então, tome cuidado. Espere tentações nos pensamentos e seduções no sentido de perder o controle nesta área da sexualidade. Alguns poderão dizer: eu sou forte em me ajustar às situações de pressão. Então, tome cuidado. Espere tentações que te levarão à perda do controle. Muitas tentações de Satanás terão esta característica de surpreender você ou provocar choques em você, levando você à tristeza, à vergonha, à perda da comunhão com Deus e em razão de nos sentirmos, muitas vezes, inadequados ou então ingratos. O apóstolo Pedro, ao perceber que havia caído na tentação de negar a Jesus, coisa que ele diz que não faria, ele foi e chorou amargamente. Não sei por quanto tempo o apóstolo Pedro permaneceu nesta situação de amargura, de culpa, de olhar para si mesmo e se sentir inadequado. Bem, e qual é a solução? Nesse episódio relatado a respeito do apóstolo Pedro, eu vejo 3 erros cometidos pelo apóstolo Pedro e que nós faremos bem em conhecer e não cometer. Isso é uma forma de você lidar com essa questão da surpresa ou da tentação provocada e que gera choque em nós. Vamos lá, quais são os 3 erros que ele cometeu? Ele contradisse Jesus. Jesus disse assim para
a equipe dele, né? Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Está lá em Mateus 26, 31. E Pedro disse, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Não caia na cilada de pensar que você sabe mais do que Jesus. Se Jesus afirmou que o rebanho seria disperso, quem era Pedro para dizer, eu não vou fazer isso? Ocorre que muitas vezes nós pensamos desta maneira, não é? Que nós sabemos mais do que Jesus. Agora, Jesus fez muitas afirmações sobre as quais nós precisamos meditar, nos apropriar como verdadeiras e então manter a nossa posição. Deixe-me te dar um exemplo. Jesus disse assim, vigiai e orai. Aí você diz assim, eu não preciso vigiar, não preciso orar, eu sou forte. Quem disse que você sabe mais do que Jesus? Se Jesus ordenou que nós vigiássemos e orássemos, é porque ele sabe muito bem por que nós devemos fazer isso. Um outro erro que o apóstolo Pedro cometeu foi comparar-se aos outros, né? Pedro disse, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Né? No mesmo texto lá de Mateus 26, 33. É perceptível aqui que Pedro estava se colocando acima das outras pessoas, né? Se achando melhor do que as outras pessoas. Ele se comparou e se exaltou. Então a solução para isto não se exalte, humilhe-se, assuma o fato de que você é passível de cometer os mesmos erros que qualquer pessoa pode cometer. Não se coloque acima dos outros. O terceiro erro que Pedro cometeu e que serve de lição para nós não cometermos é confiar em si mesmo. É nítida a postura que Pedro assumiu, né, de autoconfiança. Não confie em você, não confie na sua carne, não confie na sua inteligência. Uma excelente alternativa é estabelecer um sistema de prestação de contas com cristãos maduros que você, então, vai poder compartilhar possíveis tentações, mesmo estas, né, que aparecem de repente ou repentinamente e que muitas vezes são fortes. Uma mensagem de WhatsApp para alguém com quem você mantém rédeas curtas, né, ou troca prestação de contas, então poderá ajudar você a evitar. Então, não confie em si mesmo. Tenha alguém com quem compartilhar. Ok? O estratagema 8. Incentivar os homens a enfrentá-lo ou enfrentar o diabo, Satanás, com amuletos e objetos sagrados. Provavelmente você tem conhecimento de algum tipo de ritual que tem por objetivo afastar maus espíritos, ou não. Agora, recentemente, né, o novo presidente tomou posse e eu vi uma reportagem de pessoas, religiosos, jogando sal grosso para afugentar os maus espíritos ou purificar o ambiente. É um tipo de ritual, né, que usa objetos que eles consideram sagrados, né, ou então amuletos. Óbvio, quem tem origens religiosas no espiritismo ou mesmo no catolicismo provavelmente conhece alguns rituais, bem como amuletos ou objetos sagrados usados para esta finalidade. Uma busca superficial no Google vai te mostrar várias sugestões de amuletos contra mal-olhado, contra a inveja. Alguns exemplos: pimenta, olho grego, mão de Fátima, trevo da sorte, sal grosso, pomba da paz e ferradura, o galho de arruda e assim por diante. E também há os símbolos, né? Símbolos de proteção usados pela humanidade ao longo da história. A estrela de 7 pontas, ou estrela de Davi, a estrela de Salomão, a tartaruga, o pentagrama e outros. A cruz talvez seja o objeto e o símbolo mais usado pelos cristãos.
lamentavelmente, muitos são os cristãos que têm a Bíblia como objeto ou símbolo de proteção, especialmente aberta lá no Salmo 91. A pergunta que nós podemos levantar a esse respeito é: existe na Escritura Sagrada alguma ordem de Deus no sentido de que o povo dele deveria ou poderia valer-se de objetos ou símbolos para enfrentar as estratégias de Satanás? Eu vou perguntar novamente, para que você pense um pouco aí. Existe na Escritura Sagrada, você conhece algum princípio, alguma ordem na Escritura Sagrada, no sentido de que o povo dele poderia ou deveria valer-se de objetos ou símbolos para enfrentar as estratégias de Satanás? A minha resposta objetiva é não, não existe. Ao contrário, há um grande perigo envolvido em situações onde objetos ou símbolos são utilizados. Eu quero ilustrar isso com uma situação orientada pelo próprio Deus. O episódio está registrado lá em Números, capítulo 21, versos 4 a 9. Do que se trata? Em resumo, o povo havia se rebelado contra Deus e também contra Moisés. Para castigar o povo, Deus enviou serpentes venenosas para o acampamento. E estas serpentes picaram muitas pessoas e muitas delas morreram. Então o povo, diante daquela situação, se arrependeu e pediu a intervenção de Moisés. Então Moisés vai, ora a Deus, e Deus então orienta Moisés a forjar uma serpente de bronze, construir uma serpente de bronze e colocar na ponta de uma vara, de um pau, no meio do acampamento. E a orientação era: quem for picado, olhe para a serpente, e esta pessoa então tinha a promessa de ser curado. O que aconteceu com aquela serpente? Quando os israelitas entraram na terra prometida, eles levaram aquela serpente de bronze e a preservaram até o tempo de Ezequias, rei de Judá. Então, olha só, a ordem foi dada para Moisés, Moisés construiu a serpente, isso mais ou menos no ano 1400 a.C. Quando é que o Ezequias surge na história? Em mais ou menos 700. E então vamos lá, são cerca de 700 anos, né? E o rei Ezequias, ele era um homem que queria o bem da nação, e ele então promoveu uma reforma religiosa, e ele destruiu imagens, postes, enfim, incluindo esta serpente que estava guardada lá. Por que ele destruiu? Porque aquela serpente havia se tornado um ídolo, um objeto de adoração. O povo tratava aquela serpente com uma reverência supersticiosa. Onde é que nós lemos a respeito disso? Em 2 Reis 18, 4. Aparece aqui, eu leio para você. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Está falando dessa reforma religiosa de Ezequias, né? Aí diz assim: despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito 700 anos atrás, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Ela era chamada Neustã. Este é o grande perigo escondido por trás de símbolos ou objetos: serem adorados. E quem os adora está transgredindo um mandamento muito claro da parte de Deus. Deus diz no contexto dos 10 mandamentos, lá em Êxodo 20, versos 4 e 5, aparece aqui para sua leitura e conhecimento: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa, no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra.
Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Então a orientação é clara. Não faça, não ofereça culto, não dê crédito. Por quê? Se o fizer, você estará desprezando Deus e também estará se tornando escravo de tais símbolos e objetos. Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versos 19 e 20, toca nessa questão dos ídolos e claramente ele liga os ídolos aos demônios. Ídolos são objetos que, em si mesmos, nada são, mas eles se tornam instrumentos de Satanás. Eu vou ler o texto aqui de Paulo para você, né? 1 Coríntios 10, 19 e 20. Um minutinho. Eu vou abrir aqui. Eu espero que você esteja me entendendo. Qualquer objeto e qualquer símbolo, de repente, pode ser um desvio da sua atenção e também pode ser uma forma, uma maneira que o diabo tem para escravizar os homens, tirando-lhes a liberdade, né? Diz o apóstolo Paulo: portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não, responde Paulo. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Precisa ser mais claro do que isso? Eu acho que não é verdade? Aí você talvez esteja dizendo: vixe, pastor Wandeir misturou amuletos e objetos sagrados com idolatria e com demônios. Será que tem a ver? Eu acho que as passagens que nós já citamos aqui levam a uma conclusão muito óbvia, né? Há muitos outros exemplos de situações onde as pessoas, para se protegerem dos espíritos malignos ou demônios, recorreram a objetos com a mentalidade de que aqueles objetos possuíam poderes mágicos, poderes de proteção. Um pensamento para a sua reflexão. Satanás concede um falso êxito ao se usar estas coisas, né? Objetos e amuletos, enfim. Ele concede um falso êxito a fim de estimular a superstição e a escravidão. Não caia nessa cilada. Talvez você diga assim: opa, será que a gente não consegue, né, refutar, rechaçar, afugentar, vencer o diabo com amuletos ou objetos sagrados ou símbolos de proteção? A resposta é não consegue. Então qual é a solução? Vamos pensar rapidamente. A solução, meus queridos, está sobejamente anunciada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento, um texto se sobressai indicando qual é a solução. Trata-se do Salmo 91, onde nós encontramos repetidas orientações, de onde nós concluímos o seguinte: a nossa proteção está em Deus. Leia o Salmo 91 e você perceberá que tudo o que está indicado ali tem a ver com Deus. Ele é abrigo seguro. E são palavras usadas ali para falar sobre Deus: refúgio, fortaleza e escudo. Ele é o libertador. Ele é o protetor contra as flechas inflamadas, contra as pestes, contra as pragas. Deus é aquele que nos dá proteção.
É Ele quem envia os anjos dele para nos auxiliar. Mas nada devemos pedir aos anjos e nem tampouco agradecer aos anjos, porque eles, segundo a Escritura, são ministradores em favor dos que hão de herdar a salvação. O que nós devemos é agradecer a Deus. E é Ele quem capacita-nos, né? Isso está lá no final do Salmo, a pisar o leão e a serpente. Então, muito claro para nós, neste salmo, que a nossa proteção está em Deus, não em símbolos, não em objetos. Já no Novo Testamento, somos orientados para que na luta contra o diabo, nós lancemos mão da nossa posição em Cristo, pois é nele que nós somos mais do que vencedores. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz, capítulo 8, versos 37 a 39. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A nossa proteção é derivada, é consequência da nossa posição em Cristo. Se estamos em Cristo, nós estamos seguros. Além disso, nós somos orientados no Novo Testamento também a submeter-nos a Deus e a resistir ao diabo. Está lá em Tiago 4,7. Repito, não há orientação alguma no sentido de que usemos amuletos, ídolos ou objetos sagrados em nossa luta contra o diabo, seja no sentido de defesa, seja no sentido de ataque. Deus é nosso suficiente defensor. E nas mãos de Cristo nós estamos protegidos. Encerro nossa conversa por aqui nessa oportunidade. Deus continue a te dar clareza quanto às estratégias do diabo, mas também das armas de guerra que Deus coloca à nossa disposição. Um forte abraço a todos. Olá, irmãos e irmãs, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais um tempo de oração na Roda dos Esclarecedores, um tempo de nós colocarmos diante de Deus os nossos pedidos, os nossos agradecimentos. Faça isso aí você também, coloque diante de Deus os seus pedidos e os seus agradecimentos nesse momento, os pedidos e agradecimentos das pessoas que você conhece. É tempo de oração, é tempo de orarmos, clamarmos ao Senhor, nos colocarmos diante dele. A Sandra Sanches pede oração por sua filha Caroline, por discernimento e fortalecimento da fé. A Priscila Pinheiro agradece pelo sucesso no tratamento médico do seu sogro, e ela pede oração por uma porta de emprego. A Elizabeth Valentim pede oração por sabedoria e discernimento para os próximos passos, pois a causa sobre a aposentadoria do Marconi foi negada. A Conceição Tavares pede pela cura de sua prima Maria Lúcia, que está com câncer. A Isabel Oliveira pede oração por liberação rápida do convênio para a cirurgia de sua filha Juliana. A Keila Tamaki agradece pela cura e restauração da saúde da família dos missionários Sarel e Cheryl, e ela pede oração pela viagem do Sarel e por todo o trabalho que eles vêm realizando. A Divane pede oração pelas famílias e comerciantes em nossa região que têm perdido seus bens e mercadorias por conta de fortes chuvas nos últimos dias. Vamos colocar diante do Senhor esses pedidos e também esses agradecimentos. Santo Deus, conhecedores da nossa limitação, da nossa finitude, que nós nos achegamos diante do Senhor, um Deus infinito, um Deus que não se pode limitar. Em nome de Jesus, Pai, contempla as nossas orações, contempla as nossas necessidades. Ouve a nossa súplica, ouve o nosso clamor nesse momento, ó Deus, em nome de Jesus, por amor de Jesus. Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor pela vida da Caroline,
que o Senhor dê a ela discernimento, que o Senhor dê a ela fortalecimento na fé, que em nome de Jesus ela se firme nos caminhos do Senhor, Pai, que ela se firme na vontade do Senhor para a vida dela, em nome de Jesus, ó Pai. Clamamos ao Senhor, atrai o coração da Caroline, que ela possa se sentir de fato atraída, que ela possa se sentir filha, amada, cuidada pelo Senhor e que isso a aproxime de Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Nós louvamos ao Senhor pelo sucesso no tratamento médico do sogro da Priscila Pinheiro. Deus, muito obrigado, louvado seja o Senhor pelo sucesso nesse tratamento. A gente sabe, Deus, que esse tratamento ou tratamentos relacionados ao câncer não são tratamentos fáceis. Então nós agradecemos ao Senhor por sucesso nesse tratamento. E nós te pedimos que o Senhor abra uma porta de emprego para ela, segundo a sua vontade, que em nome de Jesus seja uma ótima oportunidade para ela, Deus, que o Senhor possa prover o sustento de cada dia para Priscila e para toda a família dela, em nome de Jesus. Senhor, nós clamamos a Ti por sabedoria, por discernimento, tanto para Elizabeth quanto para o Marconi, Pai, para os próximos passos, porque a causa que nós inclusive oramos semana passada sobre a aposentadoria do Marconi, essa causa foi negada, Deus. Pai, dá a eles estratégias, dá a eles discernimento, sabedoria do Senhor, dá a eles clareza a respeito do que eles devem fazer agora, Pai. Que o Teu Espírito os direcione em nome de Jesus. E eu te peço que o Senhor supra cada uma das necessidades deles, ó Pai. Clamamos a Ti pela Maria Lúcia, prima da Conceição, que está com câncer, Deus. Cuida da Maria Lúcia, ministra cura em nome de Jesus, ó Pai. Eu não sei se ela está fazendo algum tratamento no momento, mas se ela estiver, que em nome de Jesus o Senhor faça com que esse tratamento seja efetivo. Mas nós sabemos que nós servimos a um Deus que curou cegos, que curou pessoas que não conseguiam andar, que mandou pessoas que não conseguiam andar, levantar, andar, Pai. Nós servimos a um Deus que é um Deus de cura e nós clamamos ao Senhor que o Senhor haja na vida da Maria Lúcia, em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor, Pai, por liberação rápida do convênio para a cirurgia da filha da Isabel, a Juliana, Pai. Que em nome de Jesus o convênio libere rápido essa cirurgia para que o quanto antes a Juliana possa passar por isso, ó Deus, por esse procedimento e que o Senhor aguarde a livre do mal em todo o procedimento, que o Senhor envie as pessoas certas para o momento certo ali, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, nós te louvamos pela cura e pela restauração da parte do Senhor relacionadas à saúde da família dos missionários Sarel e Cheryl. Glória ao Senhor por isso, ó Deus. Obrigado porque o Senhor cuidou daquela família. E nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, por uma viagem que o Sarel irá fazer, por todo o trabalho que eles vêm realizando, seja com eles, ó Pai, seja com a Dominique, seja com o Sean, em todas as dificuldades deles, ó Deus, seja com eles no colégio, Pai, seja com eles nos relacionamentos interpessoais, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós clamamos ao Senhor pelas famílias e comerciantes da nossa região que têm perdido os seus bens, os comerciantes, alguns deles perdidos suas mercadorias devido às fortes chuvas que têm vindo sobre a nossa região nos últimos dias. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós clamamos ao Senhor por cada uma das famílias, por cada uma das pessoas que têm perdido essas coisas, ó Pai. Não nos deixa ficar inertes, ó Deus. Que nós possamos ser resposta de oração para essas pessoas, que nós possamos ser o braço do Senhor estendido a elas e que nós possamos levar esse apelo a outros que estão à nossa volta para que as necessidades dessas pessoas sejam supridas, aquilo que foi perdido possa ser reposto, ó Deus. Clamamos a Ti por isso em nome de Jesus, ó Pai. Nós entregamos a Ti
as nossas vidas, nós entregamos a Ti esses pedidos, esses agradecimentos, entendendo que o Senhor nos ouve e que o Senhor é o único digno de louvor, de glória e de exaltação. É em nome de Jesus, é através de Jesus que nós oramos, que nós nos colocamos diante de Ti. Amém e amém. A PIBG agradece a sua oferta generosa para a manutenção do ministério realizado por essa igreja. Aos que desejarem fazer isso, informamos nossas contas. Deus ama quem dá com alegria. PIBG, uma comunidade de amor onde Deus se manifesta.